A situação posterior, pessoal, ela está aqui, ó, né, do lado direito. Então, eu vou escrever aqui no meio, né? Situação posterior. O que é importante entender nessa parte? Que ela não é a ação. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. Ação não é diferente. E ela também não é ganho. Eu coloquei aqui ponto 1, aqui nesse item, ela não é ação e ela não é ganho. E eu preciso que você entenda isso agora. O que tem a ver entender isso agora, pessoal? Porque quando eu vou escrever a melhoria, lembra que eu sempre faço uma linha no meio? Escrevo do lado esquerdo a situação atual, do lado direito a situação posterior. Se você não entende esse conceito agora, quando você chegar aqui do lado direito e for escrever a situação posterior, você vai escrever instintivamente ações. Dá um exemplo. Do lado direito tem a situação atual. Está escrito lá, pessoas não capacitadas, pessoas que não têm clareza do que fazem, ou tem um percentual de erro muito grande. Aí eu ponto A, eu coloco o percentual de erros. E aí como que eu quero que isso melhore? Aí você vai lá e escreva. Você escreve lá, fazer treinamento para a equipe. Não escreve? Estão comigo aqui? Isso não é situação posterior. Vocês estão comigo aqui? Me digam aqui, por favor. A situação posterior é como eu quero que fique depois da melhoria. Ou seja, se eu tinha muitos erros, se eu tinha pessoas não capacitadas ou que não tinham clareza, do lado direito eu vou escrever equipe capacitada com clareza nas atribuições e erro limitado a 2%. Não sei se eu vou conseguir medir o percentual de erros. Mas consegue entender? Do lado direito eu tenho que escrever como vai ficar. Isso aqui é muito importante entender agora, tá, pessoal? É muito importante entender agora, tá? E aí, o que eu tenho para falar agora nesse momento, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, ó, situação posterior. Vamos destrinchar um pouquinho como que vem parar para o lado de cá. E é importante primeiro entender essa diferença. Senão eu estou cansado de pegar isso aqui. Só traz a melhoria para analisar. Eu já olho assim, elaborar tal. Fazer não sei o quê. Implantar ERP. Não vai dar certo. Porque eu vou perder a potência e vou mostrar por quê. Tá? Vou mostrar por quê para vocês. Vou destrinchar um pouquinho isso aqui, tá? É importante entender, lembra que eu falei aqui do negócio? Falei assim, o negócio está aqui, né? Ó, o negócio. E dê um sinal que vocês estão ouvindo bem aqui que eu estou falando, tá? O negócio está aqui. E aí eu costumo perguntar, qual é a coisa, a única coisa, se você puder escolher aquele ponto que faz diferença para o negócio? Eu ia colocar assim, ó, o que faz diferença? Esse aqui, ó. O que faz diferença? Aqui, ó, faz diferença. Por que isso é importante? Para entender o negócio. Porque é daqui que vai vir a potência. Você vai falar assim, no meu negócio, o que faz diferença é a agilidade. Então, eu espero, naquele desenho que eu fiz aqui atrás, que o seu cliente valorize essa parte dessa agilidade. Porque se ele não valorizar, você está gastando dinheiro à toa. Se você está investindo em agilidade e ele não paga por isso, dinheiro à toa. Tá? Então, ele valoriza a agilidade. Então, eu vou colocar aqui agilidade. Então, é o único item. Mas esse é mais importante do que o preço? Não, cara. O preço sempre é importante. Então, você vai por preço e agilidade. E o erro? Não pode errar. Está vendo que eu estou colocando itens aqui importantes para o negócio? Eu tenho que checar se isso faz diferença para o negócio. Tem vezes que é crucial eu ser rápido. Né? E tem vezes que eu prefiro ser mais lento, mas sem errar. Existem negócios assim que eu não posso errar. Posso até ser um pouco mais lento, mas eu não posso errar. Eu ponho redundâncias na parte de erros. Tá? Então vamos lá. Eu achei aqui o ponto que faz a diferença. E aí agora eu vou ter lá na sua lista de dores, lembra? Lá na aula 1, se vocês conectem isso. Na aula 1 tinha a lista de dores. E aí eu vou ter vários itens. Então eu vou ter os itens lá de dores. Então aqui... Aí vão ter outros aqui, aí vão ter outros aqui,
Aí você tem itens de dores. E aí eu costumo dizer que você precisa aprender a diferença, né? Coloquei aqui entre classificar, entre agrupar e priorizar. Tá? Então, quando você tem as dores, você é uma lista de dores. Como é um Excel, uma lista, não precisa você pôr na coluna da frente e tentar agrupar as dores. Eu sempre faço isso. Eu coloco lá, tem 100, 200 itens de dor. Mas na hora de grupo eu tenho 5 a 10. Não tem mais que 10. E aí os grupos de dor, você vai acabar fazendo isso aqui, ó. Né? Grupos de dores. Os grupos de dores aqui. E às vezes eles se tocam assim, né? Tem um que serve para cá e para cá, né? E aí você fez os grupos de dores. E através dos grupos de dores, você vai colocando lá e vai virando o grupo da melhoria depois. Você falou, essa dor com essa dor, eu vou resolver com essa melhoria aqui. Então você faz um grupinho lá, que são os itens que vão entrar aqui, que ajudam a o quê? Né? Se eu somar esse remédio, cada um vai ter um remedinho aqui na frente, né? Você colocou. As dores estão ali, vermelha, aí você põe na frente lá. Para isso eu tenho que colocar uma funcionalidade, para isso eu tenho que treinar a pessoa, você vai colocando ali ideias de melhoria. E aí aqui você vai agrupando esses pontos e joga ele aqui dentro numa caixinha. Eu sei que pode parecer meio solto esse exemplo, mas guardem isso. E aí eu vou agrupar isso aqui. Por que é importante agrupar? Lá no começo da minha carreira, eu fazia muitas melhorias. Eu fazia 20, 30 melhorias, eu achava que era isso que dava a diferença. Um monte de melhoria. E aí, para explicar, eu demorava 3, 4 horas para explicar aquelas melhorias. E aí eu fui vendo que não é a quantidade de melhorias, é a potência. Então eu comecei a juntar, né, na verdade, agrupar, que é diferente de juntar. Agrupar tem a ver com familiaridade, tem a ver com gerar valor. Eu fui juntando aqui e agrupando, como eu disse, a palavra é melhor, e agrupando alguns pontos de melhoria e formando uma melhoria mais potente. Eu vou dar exemplo disso, fiquem tranquilos. Mas eu preciso que você entenda esse conceito. Agrupar as melhorias, tá? Deixa esse conceito quietinho aqui, para que a gente fale dele agora, tá? Então é importante aqui agrupar os pontos de melhoria. Para esse momento, é importante guardar isso aqui. Gente, é fundamento. Então, por isso que eu estou tentando mostrar, tentando mostrar de forma mais didática para vocês. É fundamento que a gente precisa resolver. Como eu disse, isso aqui é um fundamento, isso aqui é outro fundamento. É tentar agrupar para depois eu montar uma coisa mais potente e tentar entender isso aqui que eu vou explicar melhor agora, tá? Seguinte. Eu fui lá e eu não vou dar muita ênfase aqui ao ponto A, porque ele está quietinho aqui, ó. Vocês estão lá na aula 1, ponto A. Ficou aqui a situação atual. E agora eu estou aqui no ponto B, que é a situação posterior, o que a gente está falando agora, tá? Situação posterior, que eu quero que fique. Eu quero que fique. E aí eu vou dar um exemplo agora. É ação? Não, não é ação. Então, onde que está a ação, Eduardo? Vou mostrar agora. Então, vamos dizer que o ponto A aqui, vou colocar um exemplo de TI. Eu estou atendendo, ponto A apareceu lá, eu estou atendendo 50% dos chamados, né? Estou sempre atendendo 50% dos chamados e eu estou demorando, em média lá, talvez estou passando aqui o tempo, estou demorando 5 dias para atender. Eu não vou entrar no detalhe se pode separar fio ou não, eu estou atendendo 50 e estou demorando 5 dias. Para ficar bom, eu quero que você escreva aqui o que é o bom para você. Aí você fala, o que é o bom para você? Então, o bom tem que atender 100% e o SLA aqui tem que ser em 2 dias. Ah, Eduardo, 2 dias é muito para mim. Aí é a realidade da sua empresa. Você pode até fazer ciclos. 5 para 3, 3 para 1. Mas eu quero que vocês guardem isso aqui. Como que eu faço? Então, isso aqui, ó, eu vou colocar ponto, só para não confundir, né? Uma letra A aqui, é o B,
né? E poderia ter aqui que não pode passar o custo. Então, não pode custar mais de R$ 100 por atendimento. Da onde sairia isso? Você vai pegar o custo total da sua equipe e dividir pelo total de atendimentos. Tá? Eu quero que vocês olhem isso aqui e pensem, pô, eu não tenho essas respostas. E agora dá um arrependimento. Você fala, pô, eu devia ter perguntado isso antes. E isso é a aula 1. A hora que você vai fazer isso aqui, você vai perceber que você não tem a resposta e aí você vai ter que voltar. Tá? Você vai ter que voltar porque você não fez, você não sabe a diferença. Ah, eu não sei quanto que é o ponto A, se R$ 100 é bom ou não. Aí foi apurar a 500. Então estou diminuindo. Então repare. Aí eu vou escolher um ponto aqui, né? Isso aqui é uma situação, esse é um ponto de melhoria. Ponto de melhoria A. Se essa aqui é a melhoria 1, se essa é a melhoria 1, né? A gente está fazendo uma melhoria inteira. Eu vou pegar isso aqui, ó, e eu vou colocar aqui, ó, melhoria 1A. Então, esse é o plano A da melhoria 1. E aí você vai escrever atender todos, sei lá o quê, 100%, tal, escreve bonitinho. Esse é o plano 1A, tá? E aí agora eu vou te perguntar como, a palavra começa assim, a pergunta, como você vai realizar esse item aqui? Que eu quero ele, eu gostei de atender 100. Aí agora entra as ações, porque aí você vai precisar da 1A1, 1A2, 1A3, e você vai escrever aqui, separar, agora sim ações, tá vendo? Separar filas. Separar as filas para poder priorizar ali e conseguir atender todo mundo. Atribuir filas lá por responsável, sei lá o que mais. Isso aqui são as ações. Vocês estão comigo aqui? Essa organização se repete para todas as melhorias. Então, lembra que eu falei que é diferente da ação? Porque a ação está dentro do ponto de melhoria. E cada ponto de melhoria tem o seu bloco de ações. Por que é importante isso? Porque serve para, caso a liderança reprove algum item, ela não me reprova a melhoria toda. Eu posso ir somando potência dentro da mesma melhoria. Nós vamos ver no quarto dia como que dá um nome aqui. Tá vendo por que é importante? Porque a hora que eu for dar o nome, eu vou voltar aqui. É a aula 4. Eu vou falar aqui. E a aula 3? Vocês já conseguem ver, né? Ó, eu estava em 50, fui em 100. Eu vou falar do ganho. Muito embora seja importante aprender a falar do ganho agora, eu separei de forma didática para que vocês consigam entender que essa separação existe. Ah, vou falar do ganho depois. O ganho já vai estar aqui. Só que eu estou separando de forma didática, tá? Isso aqui tá ok para vocês, do jeito que eu falei? Ou tem alguma parte aqui que enrolou, deu um nó na cabeça? Porque essa é a estrutura, ó. Isso aqui foi a aula 1, isso aqui é a aula 2. Aí a aula 2 estou falando do que deve ser colocado aqui. Não é ação. E aqui eu estou mostrando por que não é ação. Porque a ação está dentro do ponto melhoria para falar o como realizar. E não é ganho, porque o ganho é esse menos esse, que está aqui embaixo. Entendeu? Então aqui, o meu objetivo é mostrar para vocês que aqui o que deve ser mostrado é a situação posterior, que é como deve ficar. Como deve ficar. Ficar o que, Eduardo? Depois da melhoria. Como deve ficar? Desse jeito, com atendimento de 100% dos chamados, com SLA, ou tempo de atendimento médio de 2 dias, com custo de atendimento de R$ 100 por atendimento. Talvez isso aqui seja um pouquinho mais difícil de ter, mas não fica claro que a gente vai somando pontos e aí eu vou, com a soma, atingir essa melhoria que nós falamos depois?